Olá, boa noite para você que está acompanhando a gente aí de casa. A gente vai começar logo mais um bate-papo aqui na página do PSTU e o assunto de hoje é o coronavírus e a crise mundial do capitalismo e a gente vai conversar com o Eduardo Almeida. Logo mais a gente começa o nosso bate-papo e antes da gente começar, passar alguns recados enquanto eu vou dizendo, vocês aproveitam aí para ir convidando o pessoal para vir assistir a live. Bom, primeira coisa, não deixar de acompanhar a gente nas redes sociais, a gente também está no Instagram, está no Twitter, está no YouTube, a gente deixou o link aí para você acessar fácil. Se inscreve lá no canal do YouTube e as outras lives que a gente já fez nas outras semanas já estão disponíveis lá. Então se você quiser compartilhar com seus amigos e colegas de trabalho, está lá disponível. A gente vai conversar hoje com o Eduardo Almeida, que é médico do SUS, e é dirigente da Liga Internacional dos Trabalhadores, ele já está aqui com a gente, eu vou chamar ele aqui, só um segundo. Olá Edu, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Boa noite a todos e todas. E boa saúde para vocês. Nesse momento, isso não é exatamente uma saudação formal, é um desejo sincero e necessário. E tá em São Paulo, Edu? Estou em São Paulo. Edu, você tá indo trabalhar no hospital normalmente? Estou indo trabalhar. Eu sou médico do SUS e, apesar de ter 68 anos, como o governador não liberou os funcionários de mais de 60 anos para ficar protegido, eu sou parte da linha de frente de combate ao coronavírus nesses hospitais. Não está no grupo de risco, não? Pois é um grupo de risco que está exposto ao risco. Pois é. É uma vergonha fantástica. E, Edu, como é que está a situação lá no hospital? Você pode dar para a gente mais ou menos um relato, o que você tem discutido com seus colegas de trabalho? A gente tem visto muito relato de que estão faltando equipamentos de proteção, que não existe orientação sobre isso, que os pacientes estão chegando e o pessoal está tendo que se virar. Como é que está a situação? Olha, a situação está muito desigual ainda nos hospitais. Numa boa parte dos hospitais do país, nós estamos numa situação parecida com o tsunami. Sabe quando a onda recua e você vê lá no horizonte uma onda gigantesca que vai passar por cima de você? Porque a onda não chegou, o povo está com medo de chegar nos hospitais, com medo do coronavírus. Em alguns hospitais, a onda já começou a chegar. Eu trabalho num hospital que a onda já começou a chegar. E é uma coisa dantesca. Por exemplo, está se montando ainda toda a estrutura para responder a essa pandemia que já está evidente que está ocorrendo no país desde o início do ano. Na sala que foi montada de emergência, os pacientes graves que estão chegando nesse hospital, e chega SAMU a cada meia hora, 40 minutos com um paciente grave, tinha 5 leitos. Os 5 leitos ocupados. No corredor do hospital, na porta da sala, para entrar na sala, tinha uma maca do SAMU com um paciente deitado, com a máscara, e 2 velhinhos, de 60, 70 anos, sentados de máscara, esperando para entrar na sala, pacientes graves que eu estou me referindo. Os funcionários estão trabalhando muitas vezes sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual. Por exemplo, a máscara N95, a máscara absolutamente necessária, não é fornecida nos hospitais. E já existem muitos funcionários de saúde doentes. Lá no hospital que eu trabalho tem 4 na UTI e um deles morreu ontem. Não sei se vocês sabem, mas na Itália tem 10 mil funcionários da saúde infectados. E isso tem uma gravidade enorme, desde o ponto de vista da exposição daqueles que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Faltam equipamentos e, evidentemente, vai faltar leitos de UTI, na medida em que existe uma estrutura completamente insuficiente. Esse país foi arrasado a sua saúde pública, o SUS, que é uma conquista do povo brasileiro, foi detonado por esses anos e anos de planos neoliberais, os planos dos governos do PSDB, do PT e agora de Bolsonaro. Isso levou a que existe uma situação precaríssima da estrutura de saúde do país. Isso inclui a ausência de leitos de UTI, que são uma necessidade nesse momento. O país tem 45 mil leitos de UTI. Isso é completamente insuficiente para essa realidade. E o SUS, que atende 75% da população, tem minoria entre esses leitos da UTI. A maior parte da UTI tem com os hospitais privados.
Então isso está uma estrutura completamente insuficiente, precária, para o tsunami que está vindo aí, e vai chegar. Eu acho que em 2, 3 semanas o país vai estar completamente diferente. Hoje já existe uma subestimação do número de infectados. O número oficial de infectados no país é 9 mil pessoas. Na verdade, deve ser pelo menos 20 ou 30 mil, porque não se faz teste. Então, sabe? Exatamente. Pra você ter uma ideia, hoje eu sou médico e atendi vários pacientes com coronavírus. Eu não consigo fazer o teste. Eu não consigo fazer o teste. Eu atendo muitos pacientes com suspeita de coronavírus. Esses pacientes não conseguem fazer o teste. O teste só é feito para os pacientes graves. Isso significa que você tem uma subnotificação enorme da realidade do coronavírus no país. Você viu, agora foi divulgado que o primeiro morto de coronavírus foi em janeiro. Agora foi divulgado. A epidemia está correndo desde janeiro, por isso que tem pelo menos 30 ou 40 mil pacientes com coronavírus hoje, porque não é testado. Se não é testado, você não pode mensurar a realidade. Isso é uma vergonha, isso é um escândalo. E em relação ao número de respiradores, imagino que é a mesma coisa. Pois é, tem 45 mil leitos de UTI com ventiladores no país. Isso é completamente insuficiente para o estado de São Paulo, quanto mais em relação ao conjunto do país. Mudando um pouco agora de assunto, você publicou um texto no site da LIT sobre o impacto econômico disso, né? E aí você trouxe uma série de dados aqui, deixa eu ver aqui, né? sobre redução do PIB de 18%, a perspectiva de queda de 18% do PIB da Europa, queda de 10%, algumas análises até mais alarmantes em relação a isso. Me parece que a gente não só volta à situação de 2008, como arrisca chegar em 1929, a Grande Depressão. Como é que você vê a situação da economia global diante disso? Qual o impacto que isso vai ter? Bom, nós estamos perante uma situação que, parafraseando Lenin, nós precisamos olhar de frente à catástrofe que nos ameaça. Porque não só nós estamos perante uma das maiores e piores pandemias da história, como junto com essa pandemia, começou uma recessão mundial que pode chegar aos níveis da depressão de 1929. A realidade hoje é que nós temos uma queda da economia mundial já presente hoje, já está presente hoje, no primeiro trimestre desse ano, das principais potências imperialistas, ao redor de 10, 15%. A previsão para o segundo trimestre desse ano é de queda de 25% a 30%. E para o conjunto do ano, nos países imperialistas, a previsão é de pelo menos uma retração de 15% do PIB em todos os países mais importantes da economia mundial. Nós estamos perante uma queda abrupta da economia, porque existe uma paralisia pelo confinamento de perto de 30% a 40% da população, uma queda da produção abrupta que já incide sobre uma economia que já apontava uma recessão mundial. Então nós estamos perante o início de algo gravíssimo, que é uma depressão, uma recessão mundial que pode ser superior de 2008. Agora você imagina duas catástrofes juntas. É como você ter um tsunami e um terremoto, atingindo não simplesmente o conjunto da população. Isso é muito importante localizar, porque essa pandemia ela vem pela burguesia e pela classe média, que tem acesso aos voos internacionais. Mas ela vai chegar agora, você viu, os casos mais notificados, mais notórios, são de classe média alta, políticos, artistas, mas ela está chegando agora nas comunidades, nas favelas do Brasil, chegando no Haiti, chegando na África Negra. Então, a verdadeira cara dessa pandemia vai se mostrar agora, daqui a 3, 4 semanas.
em que vai se verificar com clareza que existe um genocídio do povo pobre. É isso que está apontando na realidade. Agora, você imagina a pandemia junto com um desemprego brutal causado por uma recessão. Um elemento de barbárie. Eu não sei se vocês viram as fotos dos pacientes mortos no Equador, nas ruas. Hoje já. Isso é um elemento de barbárie. É isso que está vindo aí. Lá, além do colapso do sistema médico, também eles não estão sequer conseguindo recolher os corpos, né? Então, o pessoal... Não estão conseguindo. Agora, não se engane, isso vai acontecer aqui no Brasil. Vocês imaginam o que significa as favelas no Brasil? Sem água, sem esgoto, né? Com pacientes de 70, 80 anos morando junto com pessoas jovens. Vai ser um genocídio. Vai ser um genocídio. Essa é que está colocado na realidade. E um genocídio do povo pobre. Esse genocídio vai se incidir diretamente sobre os trabalhadores. E é um crime o que esse canalha do Bolsonaro está fazendo em relação à população brasileira. E, Edu, já que você está falando que a pandemia vai chegar diferente para setores diferentes, essa semana a gente entrevistou algumas pessoas e a gente conversou um pouco sobre como é que fica a situação da pandemia na periferia. Você estava dizendo, por exemplo, a questão da aglomeração de pessoas e etc. Como é que você vê o desenvolvimento disso numa realidade como do Brasil? Você falou que existe uma diferença também entre os países imperialistas e os periféricos, né? O que isso mostra para a gente? Olha, vocês observem a situação da Itália hoje. A Itália hoje é recordista em termos de número de mortos, em 14.600 mortos. A Itália é um país imperialista. Vocês imaginem essa realidade daqui a 3, 4 semanas, um mês no Brasil. Imaginem a situação da favela da Rocinha, de Paraisópolis, aqui em São Paulo. Nós vamos ter uma realidade na qual, primeiro, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Mais da metade da população não tem acesso à rede de esgoto. As casas nas periferias são casas pequenas, onde moram 7, 8 pessoas, idosos, jovens. E você imagina, por exemplo, uma coisa básica, que é lavar a mão. Se você não tem água, como é que você vai isolar os pacientes mais idosos dos mais jovens que vão sair? Então nós estamos perante uma realidade gravíssima, gravíssima. Perante o povo brasileiro hoje, o governo está cometendo um genocídio. Não se preparou para a atual pandemia, tem uma atitude brutal de mandar a população sair às ruas, evitar o isolamento. Em relação ao povo brasileiro, na realidade, aquela frase desse canalha da Rede Madeiro, que fala, vai morrer algumas pessoas aí, o que é isso perante a economia? Bom, isso tem um nome, genocídio. Ok. E Edu, a gente tem visto que governos diferentes têm reagido diferente a essa crise. Alguns mais para um lado, né, de que tem que ter medidas básicas para manter o pessoal autônomo, etc. E outros mais liberais que, como você disse, o empresário da Madeiro aí, que olha, né, vão morrer alguns milhares, não é problema meu. Essa semana, se não me engano, os Estados Unidos chegou a 10 milhões de demitidos, né? Como é que você vê essa postura desses governos diante disso? Porque a gente está vendo, né, me parece que há uma série de ataques a direitos em nome de um combate à epidemia. Existem diferenças grandes em relação às políticas dos governos, mas essas diferenças, elas estão dentro de uma determinada qualidade que é um padrão. Esse padrão é mais ou menos o seguinte: os governos servem as grandes empresas. Muitas vezes, a burguesia é uma ínfima minoria. Então, para governar, além da repressão, utiliza ideologias políticas no sentido de unidade nacional, de buscar, nós estamos aqui preocupados com o bem da nação, o bem do conjunto da população. Então, existem diferenças entre Bolsonaro e Dória, por exemplo. Um fala, olha, é uma gripezinha, como esse canalha do Bolsonaro. O outro canalha, que é o Dória, fala em isolamento social, vamos ser sérios em relação à saúde, mas impõe que os operários vão trabalhar. Essa medida do Bolsonaro de liberar, junto com Dória em relação aos operários vão trabalhar. Os operários são os escravos da Idade Moderna,
tem que trabalhar e se expor. Eu não estou me referindo às indústrias de produção de alimentos, produção de remédios, que seriam básicas, teriam que trabalhar com condições de proteção. Não, o conjunto dos operários tem que trabalhar. E, ao mesmo tempo, não existem condições de resolver o problema dos precarizados, que vão necessariamente têm que trabalhar, e se não trabalham, não comem. Então, estão numa situação brutal, e isso tanto em relação ao Dória quanto em relação ao Bolsonaro. Essa ideia da unidade nacional, que levou, inclusive, não sei se vocês observaram, agora o Trump aumentou a popularidade dele. Macron aumentou a popularidade. Por que motivo se apresentam como uma figura séria, estão preocupados com a saúde do povo? Não estão. Em essência, os planos dos governos são para salvar as grandes empresas. E algumas medidas, pequenas concessões, com o objetivo de ter essa aparência de unidade nacional e evitar as explosões, as convulsões sociais que vão vir aí. Existe uma situação explosiva se aquecendo por baixo. Um ódio crescendo, a bronca crescendo, a fome crescendo, a morte que está vindo aí. E existe uma possibilidade de reação. Os governos como um todo estão reagindo com táticas diferentes, mas mantendo a mesma postura patronal. E alguns são mais canalhas que os outros, né? São ambos canalhas. O Bolsonaro faz um recorde mundial. Ele consegue fazer uma estupidez, ou às vezes duas estupidezes por frase, né? E fica claro essa faceta cruel do capitalismo. Mas por trás da cara de seriedade do Dória tem um Bolsonaro. Ok. Edu, só comentar aqui, a gente está chegando nas 500 pessoas acompanhando a gente, pessoal do Brasil inteiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o camarada de Madrid está aqui também, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você estava dizendo sobre as canalices e sobre os países imperialistas. Essa semana se especulou na imprensa brasileira que assim, a quantidade de aviões que os Estados Unidos tinha mandado para a China para comprar equipamentos deixaria a gente sem nada por aqui. E saiu uma matéria no G1 dizendo também que a França está denunciando os Estados Unidos por estar interceptando e comprando cargas de equipamentos de proteção e máscara, né, e deixando países sem nada. Assim. O que isso mostra para a gente? Né? O que é essa faceta do capitalismo? Né? O que essa postura tem a nos dizer? Olha, o mundo hoje tem condições tecnológicas, tem condições, desde o ponto de vista da produção, de possibilitar que todos os trabalhadores do mundo possam comer, viver decentemente, ter sua saúde assegurada. No entanto, existe uma estrutura do capital, das grandes empresas, que impõe que a sociedade seja regida pela produção de lucros, inclusive a saúde. Então, a saúde é uma mercadoria, tratada como mercadoria por todos os governos capitalistas. Isso leva a que, hoje, por exemplo, nós não tenhamos uma vacina para gripe. Estamos no século XXI, não tem vacina para gripe. Sabe por quê? Porque dá bilhões de dólares você vender aspirina, vender paracetamol, vender dipirona, para febre, para tosse, e não investir seriamente numa vacina para gripe. Não existe vacina para o coronavírus, como existiram duas outras epidemias de coronavírus, em 2002 e 2012, porque não interessava, porque não atingiu os países imperialistas. Agora estão fazendo uma vacina que vai ficar pronta no segundo semestre, ou talvez no fim do ano. E a mesma coisa em relação a esses itens básicos, em relação à máscara, por exemplo, ou os respiradores, né? O imperialismo é impressionante. Os Estados Unidos não se preparou para a pandemia e é o país mais poderoso do mundo. E agora está atuando de forma de rapina, utilizando o seu poder econômico para pegar materiais para poder suprir um pouco da sua carência que existe nos Estados Unidos em relação a ventiladores, em relação a produtos para enfrentar a pandemia. E usa seu poder econômico para fazer isso. Isso só demonstra a anarquia da produção, que é o capitalismo. Se houvesse uma estrutura socialista, era possível planificar a produção
para poder responder às necessidades. Não existe por que não ter máscara N95 para a população, para os profissionais da saúde. Não existe por que não ter teste para a população, para os profissionais de saúde. Essa briga, essa atitude de águia de rapina do Trump é bem típico do imperialismo, um momento de desespero para tentar salvar a sua situação e ataque os outros, atinge os outros. Agora, é uma demonstração do grau de anarquia do capitalismo. E, ao mesmo tempo, da postura imperialista desse grande canalha Trump, que é o ídolo do lambe-botas Bolsonaro. E, Edu, como é que fica, então, a disputa Estados Unidos-China numa situação dessa? Como é que você avalia isso? A disputa Estados Unidos-China já era parte da crise mundial do capital, né? Isso era um dos elementos que estava levando à possibilidade de uma recessão mundial já antes da pandemia. E agora existe uma disputa para ver quem vai sair primeiro da pandemia e quem vai se localizar melhor na disputa mundial do capital. A China, aparentemente, controlou a epidemia em Wuhan. Há muitas dúvidas entre os epidemiologistas mais sérios de se a China, a ditadura chinesa, não está escondendo os dados em relação ao restante do país, porque está voltando à produção normal. E o objetivo é se localizar melhor para ver como se sai dessa pandemia e melhor localização na disputa pelo mercado mundial. De uma forma assassina, de uma forma genocida, todos eles. Ok. Edu, e em relação, por exemplo, à postura do governo de destinar R$600 para a população sobreviver nesse período? O Saulo Arcangeli está perguntando aqui. O que você acha disso, dos R$600? É suficiente? Poderia ser mais? Como você avalia? Olha, em primeiro lugar, evidentemente, R$600 é algo muito aquém da necessidade de uma família, né? Nem chegou nos bolsos da população, nem chegou nos bolsos da população. E já existe fome nos bairros de periferia, né? O que era necessário é ter um salário digno, um salário médio de um trabalhador para todos os trabalhadores precários e ser garantido o salário dos operários, dos trabalhadores que estão em quarentena durante todo o período da pandemia e todo o período da crise econômica. Isso significa, pelo salário do Diese, R$4.000, R$4.500, e não R$600. Agora, observe a realidade. Eles fazem isso como um gesto de quem está preocupado. Como preocupado? Eles estão garantindo o lucro da General Motors, da Volkswagen, estão jogando dinheiro, rios de dinheiro, para manter as grandes empresas. Essa é a preocupação fundamental deles, e não o trabalhador, o pobre, o desempregado, o trabalhador precarizado. Em 2008, para ajudar os bancos, veio muito mais rápido, por exemplo. Muito mais dinheiro. Em 2008, foi destinado ao redor de 2% do PIB dos países imperialistas para ajudar as grandes empresas. Dessa vez, agora, a última reunião do G20 liberou 5 trilhões de dólares. Corresponde a entre 9% e 10% do PIB. Dessa vez, está se destinando para as grandes empresas 4 a 5 vezes mais do que foi em 2008. Por exemplo, os Estados Unidos têm um plano de 2 trilhões de dólares, 2 bilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Desses, 500 bilhões vão para garantir um salário de $1.200 para os trabalhadores. 3/4 vão para as grandes empresas. A Alemanha tem um plano brutal de ajuda, também recorde na estrutura econômica da Alemanha. E essa é impressionante, porque eles têm 600 bilhões de euros para as grandes empresas e 50 bilhões para os desempregados. Aí se mostra o caráter de classe desses governos. Eles estão preocupados com salvar o lucro das grandes empresas, e não com o povo. Na verdade, entre os capitalistas, corre uma ideologia que é mais ou menos o seguinte: a velha teoria de Malthus, né? Vão morrer os mais fracos, vão morrer os mais pobres, lasquem-se. Aqui o importante é salvar a economia. Economia não, salvar o lucro das grandes empresas. Ok. Edu, o Cláudio Donizete está perguntando aqui como é que fica a situação dos trabalhadores e da juventude no Chile, que estavam aí passando por um processo revolucionário, né, que estavam nas ruas todos os dias e agora estão tendo que enfrentar
a pandemia. Você tem alguma notícia de lá? Eu tive falando com os nossos companheiros do Chile, é uma boa pergunta, é muito importante essa localização, que nós estávamos vivendo, antes dessa pandemia, processos revolucionários no mundo inteiro, que incluíam Chile, Hong Kong, Iraque, né? E esses processos revolucionários agora se encontram com uma determinada realidade, que é os trabalhadores e o povo estão em casa, porque as grandes manifestações de rua, que eram um centro do processo concreto, do processo revolucionário, marchas, concentrações, no caso do Chile, a Praça Dignidade, 300, 400 mil pessoas toda sexta-feira, nesse momento, pelo medo do contágio, por precaução, os trabalhadores não estão indo às ruas. Mas não se enganem, a radicalização política está aumentando, porque a situação objetiva que tinha levado aquele surto revolucionário hoje está muito pior, e daqui a 2, 3 semanas vai estar muito pior. Então existe um processo fermentando na base que explode muitas vezes com enorme radicalidade, e vai explodir com enorme radicalidade. Por exemplo, aqui no Brasil, os panelaços contra Bolsonaro foram produto já desse momento de agora, fruto da radicalização política, fruto da realidade pós-início da pandemia. No Chile está avançando mais essa radicalização política. Quando o processo avançar para outras características, quando a massa puder voltar novamente à ação, vai explodir de novo. Vai explodir de novo. E começa a se manifestar com elementos muito interessantes de auto-organização. Auto-organização nos bairros, para poder ajudar mutuamente a população, no caso dos doentes, o problema da fome. Isso está ocorrendo também aqui no Brasil. Né? E em relação na Itália, as ocupações de fábrica... Está ocorrendo. As greves operárias na Itália são uma reação a essa postura patronal de mandar os operários para trabalhar. Então, greves muito importantes. Então, se vocês incorporam as greves da Itália, os panelaços no Brasil, esse processo de auto-organização que existe no Chile e em outros lugares, é uma preparação para o que vem aí. Eu acho que vão ocorrer novas situações revolucionárias no mundo inteiro, convulsões importantíssimas. Ok. Edu, mas você está dizendo, né, para depois, quando isso passar, né, está dizendo que vão ter explosões sociais, etc. O pessoal está perguntando aqui sobre esse plano de emergência, etc. Porque também a gente não pode ir para a rua agora, né? Aquilo que a gente fazia antes, passeata, etc., está bem difícil agora. O que você está propondo exatamente? Nesse momento de agora, os trabalhadores têm que se proteger. Nesse momento de agora, é fundamental o isolamento social e é fundamental reivindicar condições para esse isolamento social. Por que motivo? Porque não existe cura para o coronavírus. Não existe vacina, não existe remédio para o coronavírus eficaz até o momento. Então, a única forma de evitar a propagação, a ampliação da pandemia, é o isolamento social, evitar o contato. E para evitar esse contato, é necessário realmente isolamento social e condições para esse isolamento social. Isso significa ter um salário digno para os precarizados, com um salário médio, significa ter condições de hospedar as pessoas que ficam isoladas, não pode ser que fiquem isoladas em casas que não têm condições delas ficarem isoladas, significa expropriar hotéis, as casas, os apartamentos desocupados, e significa condições de tratamento dignos, expropriar o serviço de saúde particular, né, fazer os leitos de UTI que sejam necessários, garantir uma atenção médica de qualidade, mobilizar a economia para a produção do que é necessário, tanto em relação aos ventiladores, em relação às máscaras, ou seja, buscar girar a economia a serviço de combater a pandemia e evitar o desemprego. Para isso significa tomar medidas anticapitalistas. Não existe condições de você simplesmente aceitar essa miséria que está sendo dada agora, e não existe condições de você apontar uma saída por dentro do capital. Edu, deixa eu voltar no tema da América Latina, que o pessoal está perguntando aqui. A Maria Paula, eu desconfio que ela seja da Colômbia, porque ela escreveu em espanhol aqui, está dizendo que por lá também a ajuda que o governo está oferecendo é mísera, né? É cerca de $40 e etc. E o Ismael Silva está pedindo para você comentar sobre a situação dos países vizinhos, além do Equador, Argentina e Chile, né? Você já comentou e etc.
Você tem notícias de como é que está a situação nesses outros países? Boa noite, Maria Paula. Conheço a nossa camarada da Colômbia. A Colômbia viveu um processo revolucionário desde o final do ano passado, com grandes mobilizações de rua, que foram até janeiro desse ano e foram bloqueadas por esse processo do coronavírus, da pandemia, e também pela burocracia sindical de lá, que ainda controla esse movimento. Mas, pelo que nós sabemos dos companheiros da Colômbia, existe a mesma situação de radicalização de política e de bronca em relação ao governo Duque, né, pela situação objetiva dos trabalhadores da Colômbia. Essa é Cecília. Boa noite, Cecília. Oi. Na Argentina existe um governo, o governo Fernandes, que é o kirchnerismo de volta na Argentina, e Fernandes está adquirindo uma enorme popularidade porque adotou essa postura aparentemente séria de buscar garantir o isolamento social, a quarentena, preocupado com a situação do povo argentino. Agora, existe um elemento importante na atitude desses governos que é muito, muito séria. Esses governos, junto com essa postura de aparente seriedade no combate à pandemia, estão aumentando a repressão sobre o povo trabalhador. É assim na Colômbia, tem aumentado os assassinatos de dirigentes sindicais, e é assim também na Argentina. Existe repressão nos bairros populares operários, repressão forte. Esses governos assumem, junto com essa aparente seriedade em relação ao combate à pandemia, um autoritarismo que tem uma importância enorme, que vai se virar diretamente contra as lutas que vão vir. Isso é uma prevenção contra as lutas que vão vir. Para eles, o modelo é a China. A China, para combater a pandemia em Wuhan, instalou câmeras de monitoramento de todas as pessoas, uma repressão severa. Isso para eles é o modelo. Você utiliza a ideia do combate à pandemia e incorpora elementos mais autoritários no governo e no regime para se prevenir contra as futuras convulsões. É assim que está sendo na Argentina. No Chile, igual. O Chile existe o estado de calamidade, né, que é, na realidade, uma repressão maior do governo Piñera, para tentar conter não só a situação atual, mas as prováveis estabilidades que vão vir depois, quando essa pandemia terminar. Edu, aproveitando o gancho aí que você está falando das medidas de repressão do governo, a gente vê, por exemplo, em países como na Hungria, né, o Viktor Orbán assumindo poder para fechar Congresso, interromper sessão e etc. E aí tem uma pergunta aqui da Camila Giroto, que ela está perguntando justamente sobre isso, mas na realidade brasileira, né? Qual é o risco do endurecimento do regime no Brasil, né? Eu acho que, né, assim como a gente tem medidas de ataque aos direitos em nome de combate à epidemia, acho que existe um risco também de uma escalada bonapartista, né? Hoje a capa da Isto É essa semana é a solução Mourão, né? O Flávio Dino do PCdoB, uma declaração vergonhosa dizendo que o Bolsonaro tinha que entregar o governo para o Mourão e etc. Você acha que tem essa possibilidade dessa escalada bonapartista e autoritária aqui no Brasil? Bom, no mundo inteiro está se verificando essa escalada autoritária. Fatos da realidade. Esse episódio da Hungria é gravíssimo. Na realidade, o Orbán foi eleito, mas mudou o regime para um regime bonapartista ditatorial, né, se aproveitando da ideia do combate à pandemia. E isso está ocorrendo, eu que estava me referindo, em vários países do mundo. Aqui no Brasil, é uma situação particular de crise do governo Bolsonaro, né, e de desgaste enorme dele perante a população, mas existe esse risco, sim. Existe esse risco. Na realidade, o sonho do Bolsonaro é ter um regime militar. Ele vive elogiando a ditadura. O problema é que é preciso criar condições para isso. Nesse momento de desgaste, pode ser mais difícil para ele fazer isso. Mas se existe um processo de convulsões, de lutas, um processo de mobilizações, que podem começar, inclusive, por saques. Podem começar e vai existir saques nesse país. O povo passando fome. Daqui a um mês, o que vai acontecer? Inclusive, já aconteceram alguns, né? Aqui Já aconteceram alguns. Então, isso pode ser utilizado pelo Bolsonaro para justificar uma tentativa de golpe. Então, nós temos que ter, tanto em relação a governos do tipo Bolsonaro, com a cara mais descarada, repressora,
uma denúncia em relação a isso, e da mesma forma em relação ao governo do tipo Fernandes na Argentina, ou Macron na França, ou Trump nos Estados Unidos, são contra as medidas. Eles não vão utilizar o aparelho de Estado policial para servir ao povo. Eles vão utilizar para se prevenir contra convulsões sociais. E Edu, aproveitando que você está falando de governos com traços bonapartistas e etc., a Julie Frota está perguntando sobre a situação na Venezuela. Como está por lá? Você tem alguma ideia? A Venezuela, eu estive falando ontem com companheiros nossos da Venezuela, é uma situação gravíssima da Venezuela, porque já existia uma catástrofe econômica na Venezuela, produto de 20 anos de governo chavista, que gestaram uma burguesia chavista, a boliburguesia, que se aproveita do aparelho de Estado e está apoiada numa estrutura militar com altos salários, com um grau de corrupção enorme dos oficiais para se manter. Tá? E uma repressão duríssima sobre a população. Um salário hoje na Venezuela está ao redor de 2 a 3 dólares, salário dos trabalhadores. Existe uma fuga enorme. Isso antes da pandemia. Agora, com a pandemia, a situação está muito pior. Muito pior. O governo Maduro está reagindo com medidas repressivas e existe agora deslocamentos militares do imperialismo para o Golfo que estão sendo ameaças e ataques do Trump, dizendo que é preciso tomar medidas contra o narcoterrorista do Maduro. E o Maduro realmente tem ligações com máfias de cartéis de droga, mas o imperialismo norte-americano sustenta e apoia várias ditaduras no mundo, não tem nenhuma autoridade para tomar nenhuma medida em relação ao Maduro. Agora, a situação do povo venezuelano era catastrófica antes da pandemia. É uma espécie assim, a situação hoje da Venezuela é como deve ser daqui a alguns meses a situação de vários países do mundo, né? E agora se soma a pandemia. É um brutal catástrofe com um canalha no governo do país. Edu, ainda aqui na América Latina, a Sabrina Luz está pedindo para você comentar a situação do Haiti. A gente sabe que o Haiti teve um problema com o terremoto, depois a ocupação militar liderada pelo Brasil, o problema da epidemia de cólera lá. E você esteve lá, né? Você conhece o pessoal, conhece a realidade lá. Comenta um pouco para a gente como é que está a situação no Haiti. Boa noite, Sabrina. Sabrina acompanha a situação do Haiti há muitos anos. O Haiti viveu catástrofes. O terremoto foi a maior delas como catástrofe natural. As consequências do terremoto, com 350 mil mortos, foram brutais. E só era possível esse número de mortes porque a situação de pobreza do Haiti, pelo capitalismo imposto, pela forma como o capitalismo assumiu no Haiti, geraram essas 350 mil mortes. Minha opinião é que a pandemia agora e a recessão mundial podem ser piores que o terremoto. Eu acho que vai ter no Haiti uma consequência gravíssima a pandemia. Oficialmente, nesse momento, existem só 18 mortes no Haiti, oficialmente. Mas, na realidade, não existe nenhum controle. Sabrina sabe sobre isso. Para vocês terem uma ideia, a população haitiana não tem documentos. A maior parte dos haitianos não são registrados. Não se sabe sequer o nome, oficialmente, dos haitianos. Não tem documentos. Muitos deles ainda usam carvão para aquecer os seus alimentos, para cozer seus alimentos. Não existe nada da estrutura de saúde pública no Haiti. Os casos são miseráveis. Vocês imaginem, é muito pior que o cólera que houve lá, e eu acho que vai ter consequências, desde o ponto de vista do número de mortos, semelhantes ou piores que o terremoto de 2010. Além disso, existe um governo, também a situação haitiana é incrível por isso. Existia um governo, o governo Moise, que estava sendo contestado houve praticamente 6 meses de explosões populares contra esse governo, que só sustentou em base à repressão. E agora existe um aumento da radicalização em função dessa pandemia. Vamos ver o que vai dar. Vai nova explosão, Haiti. E, Edu, agora saindo um pouco da América Latina, indo para outro continente, o Luiz Carlos Prats, o Mancha, está pedindo para você comentar aqui a situação da África diante da pandemia. Bom, a situação da África é incrível, porque, na verdade, como existe um artigo que agora vai ser publicado
no site da LIT e do PSTU, o artigo do Wilson, a África é um continente que está subnotificado em relação à pandemia. Não se fala da África, né? Mas tem a ver com essa realidade que a pandemia vai chegando nos países semicoloniais e dependentes. A África vai viver um cataclisma com a pandemia, um cataclisma. Agora, recentemente, o ministro sul-africano, ministro da Saúde da África do Sul, falou que, olha, aqui na África do Sul devem ser atingidos entre 60% e 70% da população, mas só 20% vai ser grave. Ou seja, o ministro da Saúde da África do Sul está assumindo que vão ter ao redor de 12 milhões de pacientes graves na África do Sul, que é um dos países, do ponto de vista de estrutura econômica, mais avançados do continente. O conjunto da África tem ao redor de 65% a 70% da população sem acesso a água e esgoto. Um grau de pobreza gigantesco. Nós vamos ter vários Haitis na África. Nós vamos ter um genocídio brutal no povo negro africano. Vai ser parte da tragédia. A pandemia, o que eu estava dizendo, hoje a pandemia tem uma cara. A cara da pandemia hoje está nos países imperialistas. E está chegando nos países semicoloniais. Em 3 ou 4 semanas, essa cara vai ser distinta. Vai ser a situação brutal dos países semicoloniais, e aí a África vai ser uma das estrelas do noticiário negativamente, pelo número de mortes, pelo genocídio sobre o povo africano. Ok. Edu, tem sido feitas muitas comparações da atual situação, a crise que o mundo está passando, com a situação que foi vivida durante a Segunda Guerra Mundial. Não só em número de mortos, como em impacto econômico. Você acha que é possível fazer uma correlação entre esses dois episódios? Seguramente. O que nós achamos é que hoje as consequências da pandemia, juntando com a recessão mundial que está se iniciando, vão ser consequências sociais semelhantes a de uma guerra mundial. De certa maneira, até pior que uma guerra, porque a guerra mundial, apesar de ser chamada mundial, envolve uma parte dos países do mundo. Países imperialistas, países semicoloniais associados, mas não um conjunto dos países do mundo. Nós estamos hoje com uma pandemia, uma recessão mundial, que está abarcando um conjunto dos países do mundo. Então nós vamos ter a combinação de duas catástrofes ao mesmo tempo, que seguramente vão mudar a face da história. Vão mudar a face da história. Estamos perante um episódio histórico que vai sacudir a consciência das massas, vai sacudir a consciência dos trabalhadores, porque vão ter que lutar pela vida. E vão ter que se enfrentar com governos e regimes nos quais muitas vezes eles acreditavam, ou tinham esperança, ou tinham expectativas, e vão ver a face cruel capitalista desses governos. Hoje, o capitalismo começa a demonstrar de forma mais clara a sua face cruel. Eu me referi a isso. A burguesia é uma ínfima minoria. Mas, nos momentos de grandes crises, como são o caso das guerras, né, também existem revoluções. Por que motivo? Porque as ilusões se dissipam. Os governos mostram a sua feição brutal de defesa do lucro das grandes empresas, com a morte de milhões de pessoas. Eu acho que pode ser claramente associado ao período da guerra. Alerta: guerra e revoluções. A Primeira Guerra Mundial teve como consequência situações revolucionárias. A Segunda Guerra Mundial, da mesma forma. Eu acho que nós estamos vendo aí por aí um processo semelhante. O pessoal está dizendo que o mundo como era antes, a gente não vai ver mais, né, depois disso. Aproveitando isso, o João Queiroz Rebouças está perguntando aqui: existe uma possibilidade dessa pandemia instaurar uma nova ordem mundial? Né, você tem uma perspectiva sobre isso? Olha, nós falamos que existem duas possibilidades estratégicas: ou o socialismo ou a barbárie. Eu acho que nós já vamos começar a ver elementos de barbárie nas próximas semanas. Volto a dizer, os mortos nas ruas do Equador, de Guayaquil, no Equador, são simbólicos em relação ao que está vindo, vai acontecer isso no Brasil e em vários países do mundo. E já são elementos de barbárie. Vocês imaginem governos ditatoriais com uma situação de crise, de um desemprego enorme, para poder sair adiante
com a economia, com salários ainda mais baixos, um desemprego ainda maior. Isso é, na realidade, elementos claros de barbárie. Vamos ver para onde vai. Pode ser que o capitalismo se recomponha? Pode ser. É provável que se recomponha se não houver revolução. Não existe saída. Não existe... Alguns utópicos falam o seguinte: olha, esse vírus está sacudindo o mundo, pode ser até que acabe com o capitalismo. Não vai acabar com o capitalismo. O vírus, junto com a crise econômica, vai trazer mais barbárie. Só existe uma possibilidade de avançar e derrubar o capitalismo, que é um processo revolucionário. Mobilizações dos trabalhadores que consigam derrubar o capital e apontar uma nova alternativa. Então, acho que existe uma nova possibilidade de ordem mundial, no sentido de ter uma ordem capitalista com elementos de barbárie mais fortes ou alternativa socialista. Não existe condições de você pensar que, através do capitalismo, você consiga melhorar. Por exemplo, existem muitos que acham que existe impossibilidade de reformar o capitalismo. Você observa o programa do PT, do PSOL, do Sanders, nos Estados Unidos, as alternativas reformistas, são todas elas alternativas por dentro do capitalismo. Mais planos econômicos no sentido dos planos keynesianos, mais intervenção do Estado no sentido de ajudar setores da economia. Esses planos já demonstraram seu fracasso em 2008. Esses planos, a grande burguesia, ela age em função dos seus lucros. Então, por exemplo, foi destinado uma soma recorde histórica em 2008 para essas empresas. Sabe o que elas fizeram? Como a taxa de lucros não era suficientemente alta, elas reinvestiram na especulação. Hoje existe uma bolha financeira ainda maior do que 2008. Essa soma recorde que está sendo dada agora vai ter o mesmo destino. Não existe condições de você, por dentro do capitalismo, encontrar uma solução. Agora, é possível ter um mundo diferente. É possível ter um mundo diferente. Por exemplo, não há por que ter fome e miséria nesse mundo, com a capacidade produtiva já instalada. Não há por que ter crises econômicas. É possível ter um mundo sem pandemias como essa. Agora, é possível se você derrubar o capitalismo. Por dentro do capitalismo, nada. Aí sim, nós podemos dizer que a barbárie está se aproximando. Edu, aproveitando que a gente fez essa comparação com o período da Primeira e Segunda Guerra do século passado, obviamente a gente pode traçar paralelos, mas também há diferenças, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial é queima direta de capital físico, né? Destruição da Europa. E aí o Renato Santos está perguntando aqui, qual é a diferença entre a crise de 29 e o momento que a gente vive agora? Olha, existem muitas diferenças, desde o ponto de vista histórico, existe diferença em relação ao peso do proletariado, existe diferença em relação às direções reformistas, existem diferenças em relação às ideologias que estão presentes, mas desde o ponto de vista da qualidade, nós podemos ir a uma depressão como a de 29. Podemos ir seriamente a uma depressão como a de 29. Por exemplo, nesse momento de agora, Nouriel Roubini, que é um economista burguês, que ficou muito famoso porque previu a crise de 2008, está dizendo que nós vamos uma crise igual ou pior que 29. Igual ou pior que 29. Roubini, um economista burguês. Desde o ponto de vista das ações dos governos, mais precisamente, esse plano atual de 5 trilhões de dólares é insuficiente. 29, a saída de 29, a saída da crise de 29, foi feita com planos que foram chamados de New Deal, que eram planos dos governos, dos estados, assumindo diretamente investimentos keynesianos pesados, e inclusive em setores precisos da economia, conseguiram reerguer a economia, mas na realidade veio posterior à Segunda Guerra Mundial, o reerguimento da economia como um todo. Hoje, é possível que haja isso. Não esse plano de 5 trilhões de dólares. Esse plano de 5 trilhões de dólares que está ocorrendo agora é para evitar a quebradeira das grandes empresas. Não vai reativar a economia. O objetivo é outro, evitar a falência dos bancos, das grandes empresas como um todo. É possível depois, daqui 6, 7 meses, um ano, é possível que haja planos para tentar reativar a economia. Nesse sentido, podemos esperar alguma coisa a mais para frente, no mesmo sentido do que existe hoje.
apoiando nas grandes empresas. Mas desde o ponto de vista da situação dos trabalhadores, é possível que seja igual ou pior que 29, como dizia o Rubino. Ok. Edu, vamos mudar um pouco de assunto agora. Você disse que o capitalismo consegue perfeitamente produzir, não teria por que ter crise, né, se não fosse a anarquia desse modelo econômico. A gente sabe que o Brasil tem um agronegócio muito forte, né, muito grande em relação ao mundo. E o Juan Toro Castilho está perguntando o que deveria ser feito com o agronegócio nesse momento de crise, né? Você disse que pode ter falta de alimento, etc. O que você pode dizer para a gente sobre o agronegócio nesse momento? O agronegócio brasileiro, no Brasil, ele está apoiado em grandes empresas agropecuárias que se dedicam à produção e uma boa parte para a exportação, né? São regidos pela produção de soja, de laranja, de café para o mercado mundial, né? Se você reorienta a produção da agricultura brasileira para a população, você poderia resolver o problema da fome que existe. Existe fome no país. E se produz para o mercado mundial, para vender com lucros. Era possível vender, é possível produzir para satisfazer a fome do povo brasileiro. Era preciso produzir. O Brasil é um dos maiores produtores de álcool do mundo e falta álcool gel. Não existe, você não consegue hoje comprar álcool gel na farmácia. Por que motivo? Porque está destinado ao que dá mais lucro. Então você poderia reorientar a produção em função das necessidades de alimento e de saúde do povo brasileiro. Não vai ser feito por um motivo. Bolsonaro é um representante do agronegócio. Isso não dá lucro. Isso não dá lucro. E aproveita que você está dizendo de que há recursos, mas que, né, o problema está na orientação desses recursos. Eu acho que o grande exemplo que a gente tem é o da dívida pública, por exemplo, no país, com só metade do orçamento. Bom, isso é algo que, na realidade, a população brasileira desconhece, né? Mas é impressionante, né? Metade de todos os impostos que você que está assistindo paga, metade de todas as taxas do país, metade, 49% a 50%, é destinado ao pagamento da dívida aos grandes bancos. É por esse motivo que não existe investimento na saúde. A saúde vem sendo precarizada ano após ano por causa desse sanguessuga gigantesco que existe sobre a economia brasileira dos grandes bancos. Os grandes bancos têm uma altíssima taxa de lucros. Nós pagamos juros. Se você pega um empréstimo, você vai pagar no crédito consignado, né? Vai pagar 2%, 3%, 4% ao mês. Não tem nenhum risco para o capital. Se você pega com um cheque especial, você vai pagar 12%, 13% ao mês, né? Da mesma forma em relação a qualquer crédito de curto prazo, né? Isso significa lucros altíssimos para os bancos. Se você pega uma poupança e deixa lá, dá 0,5% ao mês. Então, você pega os grandes beneficiários da produção do povo brasileiro, o sacrifício brasileiro, são os bancos e as grandes empresas. Então, esse problema do governo brasileiro, e olha, esse foi a mesma atitude do governo do PSDB, do governo do PT, com o governo Lula. Os bancos aumentaram os lucros em relação ao governo do PSDB. E com o governo Bolsonaro, aumentaram em relação ao governo de Lula. Se você observar os balanços do Bradesco, do Itaú, são balanços recordes de lucros. Por que motivo? Porque você tira esse dinheiro da educação, da saúde, da habitação, para poder garantir o pagamento da dívida pública. O Helder Franco está perguntando aqui, o PT não tinha acabado com a dívida? Isso foi uma falácia, mais uma das mentiras do governo Lula. Na realidade, houve uma transformação da dívida externa na dívida interna. Houve uma manobra, né, que inclusive favoreceu os grandes bancos. Não houve nenhum fim da dívida. A dívida total continua a mesma e aumentou durante o governo PT. Foi transformada a dívida externa por uma recompra para a dívida interna. O grau de aspiração do suor do povo brasileiro pelos bancos aumentou com o governo do Lula e não diminuiu. Ok. Edu, vamos conversar um pouco agora sobre, nem tanto sobre análise, mas mais sobre perspectivas.
O Raimundo Cordeiro está perguntando aqui, quais medidas um governo socialista implementaria diante de uma crise como essa? Bom, isso é muito importante, porque para a população dá a impressão primeira de que se trata de um fenômeno natural, né? A doença é um problema natural, é um problema da natureza, né? A crise econômica é um problema de não se sabe quem, né? E, na realidade, tanto uma quanto outra são produtos do capitalismo. Então, para você ter uma saída, tanto para a crise econômica quanto para a pandemia, você teria que ter medidas anticapitalistas. Precisam ter medidas revolucionárias. Isso é possível fazer. Você pode explicar melhor o que seriam essas medidas anticapitalistas? Descrever um pouco mais? Por exemplo, em primeiro lugar, hoje é necessário você ter um serviço público de saúde e de assistência médica que incorpore o conjunto dos hospitais privados e públicos. Você precisa expropriar os hospitais privados. Você precisa ter uma assistência médica gratuita para a população e de qualidade. Você precisa ter indústria farmacêutica estatizada. Não é correto você ter lucros como resultado da produção de remédios. Tem que ter remédios gratuitos para a população. Por que motivo os acionistas, os grandes acionistas das empresas farmacêuticas têm lucro pela doença das pessoas? Você tem que destinar a indústria para produzir pela necessidade da população. Da mesma forma, em relação ao conjunto dos setores essenciais da economia. Você pode girar a economia para responder à pandemia e para evitar o desemprego. Como? Em relação à pandemia, você pode produzir testes rápidos, você pode produzir máscaras, você pode produzir os produtos de higiene e pode produzir alimentos para a população. Você tem que assegurar uma renda média para o trabalhador, em particulares precários. Por exemplo, o Raimundo é petroleiro, ele conhece bem a situação. Tem uma minoria de trabalhadores petroleiros que são empregados da Petrobras, é uma maioria de terceirizados. Dentre esses terceirizados, tem algumas que são completamente precarizados. E existem muitos precarizados no país hoje. Quase metade da força de trabalho, se não é na maioria. Por exemplo, os motoristas de Uber, os entregadores do iFood, todo esse pessoal precarizado necessita de uma renda média, senão não pode comer. Vocês imaginam como vai ficar a situação do entregador, do Uber, do trabalhador precarizado, do ambulante, daqui a 2, 3 semanas? A fome bateu, não vai ter condições. Então, você assegurar essa renda média é possível e necessário. E você precisa gerar o conjunto da economia para produzir alimentos, como eu dizia antes. Isso só é possível se você planificar a economia, e para planificar a economia você precisa ferir a propriedade, expropriar as grandes empresas, expropriar a Volkswagen, expropriar a General Motors, expropriar os bancos. Você precisa girar o conjunto da economia a serviço da população, não do lucro. Não do lucro. É possível responder? É possível responder. Como? Alternativa socialista. Na verdade, eu queria falar isso de forma bem clara. A crise nos anos 90, com a queda das ditaduras stalinistas, levou ao enorme desprestígio do socialismo. Como se aquela ditadura stalinista fosse um socialismo. Não tem nada a ver com o socialismo, aquela ditadura stalinista. Hoje, essa crise, a crise de 2008 e essa crise agora, recolocam a discussão sobre o socialismo. Eu ia te perguntar justamente isso, porque você está falando de economia planificada e há muita confusão com o que é Venezuela, com o que é China, com o que é Coreia do Norte, né? Bom, a Venezuela é uma ditadura burguesa capitalista, a China é uma ditadura burguesa capitalista, a Venezuela não tem nenhum grau de planificação da economia, são as grandes empresas que mandam na Venezuela, exatamente como aqui no Brasil, só que além disso tem uma ditadura que é chavista. A China já foi um momento, um Estado operário, houve a restauração do capitalismo, hoje impera na China a lei do valor, a lei do mercado. A China é uma ditadura capitalista que produz para o mercado mundial. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando em que a economia seja planificada a serviço dos trabalhadores. Como? Com democracia operária. Por exemplo, nós vivemos uma ditadura do capital. Ditadura do capital. Essas eleições que nós temos a cada 2 anos no Brasil são uma farsa. Vencem os mesmos partidos, ou são partidos de oposição, são partidos atrelados ao capital, como é o caso do PT. Na realidade, são
partidos que defendem a ordem capitalista. É uma ditadura, na verdade. E se houvesse uma democracia dos trabalhadores? Por exemplo, é necessário voltar a levantar as bandeiras do socialismo, resgatando experiências como a da Comuna de Paris, resgatando a experiência dos 7 primeiros anos da Revolução Russa. Os trabalhadores decidiam o que fazer com a economia. Os trabalhadores decidiam o que fazer com a guerra, no caso da Revolução Russa. Os trabalhadores decidiam nos seus organismos uma democracia como nunca existiu nas democracias burguesas. É isso que nós defendemos, que não seja só planificada a economia, mas planificada com a democracia dos trabalhadores. E não uma burguesia com seus subordinados decidindo o que a população vai fazer ou não vai fazer. Ótimo. Só estamos aqui já passando os 600 visualizadores. Nas últimas lives eu fui dizendo quem estava acompanhando, mandando abraço, mas estão muitos comentários aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, então pessoal me desculpe aí, porque não vou conseguir mencionar todo mundo. Edu, estão perguntando aqui sobre Cuba também, né? Eu acho que entra nesse pacote que você disse agora, sobre economia, intervenção do Estado na economia, etc. Bom, Cuba é uma grande falácia, uma grande farsa. Cuba é apresentada como comunista ou como socialista pela propaganda burguesa. O capitalismo foi restaurado em Cuba. Hoje existe uma ditadura, que é essa ditadura castrista, uma ditadura burguesa em Cuba. Hoje, os hotéis de Varadeiro são hotéis espanhóis, né? O famoso rum cubano pertence à Pernod, francesa, né? O charuto cubano também está vendido por uma empresa multinacional. Existe exploração, inclusive, da cana-de-açúcar em Cuba por empresas multinacionais. Existe hoje um país dominado por empresas privadas, inclusive empresas imperialistas europeias, não norte-americanas, europeias. E é uma ditadura. Cuba é uma ditadura burguesa duríssima, duríssima. Eu tive uma vez em Havana, fui incógnito, evidentemente, né? E entrei uma vez num hospital. Como eu sou médico, entrei no hospital para saber como é que era. E o sistema de saúde de Cuba é muito famoso, né? Eu falei muitas vezes fazendo propaganda do sistema de saúde cubano. E falei com um médico que trabalha como eu no pronto-socorro, né? E ele me mostrou, depois de ficar muito desconfiado em relação a mim, né? Mas eu, como pareço cubano, e conversando com ele me abriu o jogo e me mostrou a situação do hospital. Ele falou, tá vendo aquele paciente ali? Ele está numa maca sem colchão e sem lençol. Aquele outro tem lençol, sabe por quê? Porque a família traz. E aí depois ele me falou o seguinte, escuta, você não quer vir para minha casa? Eu tenho um pequeno quarto no fim das minhas contas. Eu falei, por quê? Ele falou, não, é porque eu ganho $8 por mês. E eu falei, como é que você consegue se manter? Eu me mantenho assim. Para mim, a medicina é quase um hobby, né? Eu me mantenho alugando um quarto no fundo das minhas casas, da minha forma como aquele outro médico ali se mantém com um táxi e como aquele auxiliar. É uma situação deplorável, Cuba, deplorável. E nas portas dos hotéis, filas de prostituta. A prostituição tinha acabado em Cuba, no estado do Petróleo, voltou com a restauração do capitalismo. Uma vergonha para todos aqueles que lutam contra a opressão, a situação da mulher em Cuba. O grau de prostituição é uma vergonha. E queria aproveitar esse gancho também para falar um pouco em relação a esse tema, que eu não tinha citado nessa live, que tem uma importância por fora do problema da estrutura dos países que antes foram estados operários, que tem a ver com a situação do conjunto do mundo. Hoje existe, com o confinamento, um aumento da violência doméstica sobre as mulheres. Hoje existe uma situação pior em relação às mulheres. Muitas mulheres incorporam, hoje, além do trabalho, em casa, tem uma menina que acaba de chegar aqui de novo. Além do trabalho em casa, os trabalhos domésticos, né, a atenção em relação aos filhos que estão em casa e assumem um enfrentamento com o aumento da violência doméstica, que está confinada em casa. Tem um episódio agora, inclusive, muito ilustrador disso. Com o fim da pandemia em Wuhan, quando as pessoas saíram da pandemia, aumentou o número de divórcios.
Por que motivo? As mulheres, ao saírem do confinamento, disseram: chega desse canalha. E isso tem uma importância em relação à situação atual. Vai haver um aumento da violência doméstica com o confinamento. Um minuto assistindo. Perdão, acho que eu estava sem som, eu vou repetir, na verdade. Estava dizendo que teve essa semana um feminicídio no Brasil por conta envolvendo a situação do Covid. Edu, tem muitas perguntas aqui. Como é que você está de tempo aí? Podemos continuar? Não, tranquilo. Desculpa, tranquilo? Tranquilo. Então, o pessoal que está acompanhando a gente aí de casa, vai mandando a pergunta. São muitos comentários, a gente está tentando ler aqui. Bom, tem uma pergunta da Sheila, que ela está insistindo aqui, sobre a possibilidade de uma guerra biológica. Você acha que existe essa possibilidade? Ou, na verdade, o que a gente está vendo é consequência de outras coisas? Olha, em primeiro lugar, isso é parte das possibilidades reais, existe. Desde o ponto de vista científico, existem possibilidades de você gestar guerras biológicas hoje no mundo. Isso existe. Agora, sobre o episódio concreto agora da pandemia, eu queria falar contra uma ideologia que existe hoje no mundo inteiro, e aqui no Brasil em particular, que tem a ver com que essa pandemia, na realidade, foi um vírus fabricado no laboratório da China, né, para justificar um controle da economia mundial. Isso é mais uma das ideologias criadas por esse núcleo proto-fascista do Bolsonaro para justificar seu atrelamento de lambibotas ao Trump, né? Então, era preciso se defender contra uma agressão da China que quer controlar o mercado mundial, e por esse motivo vamos nos sujeitar mais a Trump, porque afinal de contas o mundo se resolve através das medidas de Trump. Isso é mais uma ideologia que não serve, não responde, não foi criada pelo laboratório chinês. Na verdade, ao contrário, existe um problema importante na gestação dessa pandemia que tem a ver com o capitalismo, mais uma vez. O coronavírus, ele estava há séculos em animais silvestres. No caso, o morcego, nessa região de Wuhan. E, na realidade, esses episódios de pandemia, como foi de 2002 com o SARS, como foi de 2012 com o MERS, foram motivados porque existe uma mutação desses vírus que estavam há séculos em animais silvestres que passaram para seres humanos. E por que motivo? Porque existe uma expansão da fronteira agrícola, existe uma expansão do capital, detonando estruturas de controle da própria natureza e que chegam a um ponto que possibilitam que não haja um controle da própria natureza em relação ao tema. Então foi possível uma mutação porque há uma expansão seguida da expansão capitalista. E junto com isso, como existe um altíssimo grau da internacionalização da produção, existiu em 3 meses. Essa epidemia foi identificada em dezembro de 2019. 3 meses depois, o mundo está parando por causa dessa pandemia. Então existe um capital, ao mesmo tempo que está expandindo suas fronteiras, destruindo a natureza, como existe o aquecimento global, como existe o desmatamento, existe também essa agressão ao pequenos equilíbrios e maiores equilíbrios ecológicos que geram a possibilidade de pandemias como essa e que, pela internacionalização da produção, rapidamente para o mundo inteiro. Isso é importante localizar por causa do seguinte: novas pandemias vão surgir, como houve em 2002, como houve em 2012, e agora está havendo com o coronavírus, pode existir novas pandemias no futuro. Isso tem a ver com os elementos de barbárie que estão se acumulando no mundo. Edu, aproveitando que você falou sobre a origem da doença e da possibilidade de novas pandemias, o Milton Fagundes está lembrando aqui da peste negra, que ajudou na crise do feudalismo e etc. A atual pandemia poderia ajudar na crise do sistema capitalista? Olha, não há dúvida. A peste negra, você pode falar da febre espanhola, da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas em 2017, 2018, 2019, em 1918, 1919, né? E, evidentemente, hoje, essa pandemia pode chegar aos números da gripe espanhola ou da peste negra. Agora, crise do capitalismo, sim, vai ampliar.
que é motivo que se junta com a recessão mundial. Então vão existir mais crise econômica e mais crise política dos governos. A única coisa que é importante localizar é que a crise do capitalismo não significa necessariamente revoluções vitoriosas. As revoluções, para derrubar o capitalismo, precisa de ação do movimento de massas e precisa de partidos revolucionários na sua direção. Então, crise do capitalismo, sim. Alternativas socialistas, só se por acaso nós tivermos processos revolucionários vitoriosos. Edu, aproveitando que você está falando das alternativas, se teve um pessoal que sumiu nessa quarentena, que se trancou em casa e não deu mais as caras, foi o pessoal do Estado mínimo e do livre mercado, né? Sumiram, né? Agora todo mundo virou keynesiano. O que aconteceu com o discurso liberal? O que essa crise está mostrando sobre o discurso neoliberal? É uma pergunta muito interessante, porque tem a ver com as ideologias com as quais o capital se nutre, né? Então, nós vivemos décadas de planos neoliberais, décadas, né? Desde 1980, ou seja, nós estamos há 30 anos em implementação de planos neoliberais que tinham essa ideologia do Estado mínimo, que o mercado deve reger tudo, que o Estado não tem que intervir em nada, então tem que privatizar tudo, privatizar a saúde, a educação, privatizar as empresas estatais. Isso era uma lógica que tinha por trás o aumento do lucro das grandes empresas, que ocupavam todos esses espaços. Quando a água bateu na boca, ameaçou subir além do nariz, o capital tem que reagir perante a possibilidade de uma crise brutal, maior ainda, e deixar de lado todas essas ideologias e incorporar outra, que são esses planos keynesianos, né? Que na realidade são parte de uma lógica distinta. O Estado tem que investir, tem que colocar dinheiro, né? Não existe, agora nesse momento, todos os controles dos déficits públicos dos países da União Europeia e dos Estados Unidos foram por água abaixo. A Alemanha está implementando um plano agora que joga por terra todos os ditames da União Europeia em relação ao controle do déficit público. Os Estados Unidos igual, é botar a maquininha para rodar dinheiro, é pegar dinheiro dos bancos e injetar nas grandes empresas, né? Então, isso foi por água abaixo. Agora, esses planos, o recuo do pessoal do Estado mínimo, não é feito em base à autocrítica, nada disso. São os mesmos safados, os mesmos grandes magnatas que hoje defendem, agora a situação mudou, nem falam mais sobre o passado. Não importa o passado. Por que motivo? Porque agora vão servir aos mesmos donos com remédios diferentes. O que antes dizia, as grandes empresas têm que ocupar o espaço das estatais para aumentar a taxa de lucros, dizem agora, precisam tirar dinheiro do Estado para salvar as grandes empresas, porque afinal de contas é economia, não é economia, são as grandes empresas privadas. Ok, só uma observação aqui, o Osley Santos está dizendo que peste bubônica e não peste negra. Me perdoe aí pelo termo, então. Edu, aproveitando que a gente está nas polêmicas com políticas reformistas e etc., várias pessoas perguntaram aqui, e o Lula, por exemplo, diante dessa crise e a realidade brasileira? O que você acha disso? Bom, o Lula está, nesse momento, criticando o Bolsonaro, se aproveitando da crise do governo Bolsonaro, para se cacifar para as eleições de 2022. Né? Agora, é importante localizar que parte da responsabilidade da situação atual do povo brasileiro tem a ver com o Lula. Inclusive o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é um canalha, era um punguista, um parlamentar de terceiro escalão, que cresceu sob a base de relações com as milícias do Rio de Janeiro. Era uma espécie de punguista que foi elevado à chefia do PCC. Né? Por que esse punguista foi levado à chefia do PCC? Aliás, um imbecil, né? Imbecil completo, incapaz de articular um discurso. Esse imbecil foi levado ao governo pelo ódio em relação ao Lula. Foi levado ao governo em função da repulsa generalizada enorme do povo brasileiro em relação ao Lula. O Lula é responsável não só em relação ao governo Bolsonaro, mas durante o seu governo foi aplicado o mesmo modelo neoliberal. A saúde foi privatizada no governo Lula. O SUS retrocedeu no governo Lula.
Então o Lula agora fala contra o Bolsonaro, se aproveitando do fato de que existe, evidentemente, a resposta brutal, calhorda, genocida do Bolsonaro. Mas o Lula é corresponsável pela situação atual do Brasil. Nós somos duríssimos em relação ao Bolsonaro, duríssimos em relação ao Lula também. É impossível, nesse momento de agora, sequer o Lula está dizendo que é preciso derrubar o Bolsonaro. Ao contrário, o Lula diz: não se pode sequer defender impeachment em relação ao Bolsonaro, não se pode fazer, é preciso esperar 2022. Por que motivo? Ele está contra que hajam mobilizações, lutas, que se derrube o Bolsonaro. Ele quer preservar, capitalizar a crise do governo Bolsonaro para ser o próximo presidente da República. E aí, isso tudo, por exemplo, as centrais sindicais, como é que fica? A CUT igual. A CUT bloqueou a luta contra Bolsonaro. A CUT bloqueou uma greve geral contra Bolsonaro. A CUT foi corresponsável por recuar no processo de mobilização do povo brasileiro contra Bolsonaro, porque não interessa a CUT que o Bolsonaro seja derrotado, porque não interessa ao PT que o Bolsonaro seja derrotado. Então, nós queremos dizer com toda clareza, nós defendemos a luta unificada dos trabalhadores, defendemos a luta, chamar a CUT, chamar o PT para a luta, mas politicamente, isso é defesa da unidade da nação, mas politicamente nós não temos nenhum acordo com Lula. Nós não vamos lutar contra Bolsonaro levantando a alternativa do governo Lula. Aliás, para ser justo, tem uma parte dos trabalhadores brasileiros que terminam não rompendo com Bolsonaro pelo medo de ver Lula. Isso é o significado dos 13 anos de governo petista, que foram uma vergonha para todos os revolucionários socialistas desse país. Deixa eu aproveitar que você está falando sobre, né, chamar os trabalhadores, etc. A Tatiana Fernandes já perguntou algumas vezes aqui como lidar, então, com a fragmentação da esquerda, com a divisão. Ela diz que vê a esquerda muito dividida hoje. Como lidar com isso diante, né, dessa crise hoje e com o problema da fragmentação da esquerda? É verdade, existe uma fragmentação da esquerda. E essa fragmentação também tem responsabilidade do PT. Existia uma enorme expectativa no governo Lula. E essa expectativa se frustrou com o governo Lula. Levou a crises enormes em relação a todos aqueles que esperavam uma mudança no padrão de dominação, no padrão do país. Agora, no meio dessa fragmentação, nem todos são iguais. A fragmentação não se resolve simplesmente chamando a unidade politicamente. A unidade da nação. É muito importante que haja unidade na luta. Um plano de lutas unificado. Agora, politicamente, é necessário unificar em base a programas. Qual é o programa de cada um? Por exemplo, não existe nenhuma possibilidade do PSTU se unificar com o PSOL, porque o PSOL defende uma alternativa por dentro do capitalismo. Não existe nenhuma possibilidade de se unificar com o PT, porque o PT defende um programa por dentro do capitalismo. E nós defendemos o oposto. Nós defendemos derrubar o capitalismo. Nós defendemos uma alternativa independente do PT. O PSOL, nas últimas eleições, demonstrou isso, é capaz do PT. Capaz do PT. Ou um cercadinho do PT, um puxadinho do PT, como foi definido. Nós não. Nós defendemos uma luta, unidade de nação, com todos aqueles que queiram lutar. Sejam petistas, do PSOL, com todo mundo. Agora, politicamente, a alternativa, o programa que nós defendemos é um programa contra o capitalismo socialista. Ok, deixa eu aproveitar esse gancho do PT e ler uma pergunta aqui e aproveitar também para mudar um pouco de assunto. Estão dizendo aqui do Quilombo Quingoma, na Bahia, que não tem apoio da prefeitura nem de Lauro de Freitas, nem do governo do PT. E também estão mencionando a situação dos quilombolas. Como é que ficam os povos tradicionais e os quilombolas nessa situação de pandemia, Edu? Bom, em primeiro lugar, é importante localizar que essa pandemia tem um caráter de classe, né? Vai gerar um genocídio do povo pobre e também tem uma cor. Vai gerar um genocídio do povo negro. Vocês vão ver em algumas semanas as estatísticas, vamos ver a porcentagem de negros que existem, de mortos nesse país. Isso vai afetar todos os setores mais explorados da sociedade. Os bairros populares do país são bairros negros. Então nós vamos ter um ataque brutal da pandemia sobre esses setores populares. E da mesma forma em relação aos quilombolas.
Os quilombolas são uma forma de resistência dos povos tradicionais do povo brasileiro, são uma forma de organização, de luta, e vivem uma situação dificílima de repressão, de falta de condições, vão ser atacados pela pandemia. Existe uma estrutura repressiva contra a luta dos quilombolas, existe uma luta repressiva contra a luta do povo negro, e não existe nenhuma atenção dos governos em relação à situação atual dos quilombolas. Isso tem a ver com o Bolsonaro, que é brutal em relação a isso, e também nos governos PT tampouco existia. Por exemplo, no Maranhão, o governo Flávio Dino reprime a luta dos quilombolas. Nós estamos perante uma situação muito difícil, muito complicada nesse momento, e é necessário buscar a auto-organização dos trabalhadores para responder a isso. Por esse motivo, existe um processo de auto-organização que são muito importantes na defesa dos trabalhadores, ajudando nos momentos difíceis como existe agora, e ao mesmo tempo se preparando para a luta. Ok, Edu. Pessoal que está acompanhando a gente aí de casa, mais uma vez, muitas perguntas. Eu não consigo acompanhar tudo, ok? Então vocês me desculpem aí, o pessoal está os comentários meio bravos aqui, mas de fato eu não consigo ouvir a discussão e acompanhar as perguntas. Edu, o Adão Teixeira está perguntando, está dizendo aqui que hoje existem organismos de solidariedade nas comunidades carentes. A gente teve o exemplo umas semanas atrás do Luta Popular, com acampamentos da reforma agrária do interior, etc. Você acha que isso pode ser uma forma de embrião de conselhos populares no país? Eu acho muito importante essa pergunta, porque os organismos de luta dos trabalhadores, do povo, surgem para responder às necessidades concretas que existem, né? Então, hoje, a forma de organização que começa a existir em várias comunidades, né, que tem a ver com você ajudar um senhor de idade que não pode ir no mercado, né, conseguir remédios para os pacientes doentes, conseguir uma ambulância para levar os pacientes doentes até o hospital, né, e ao mesmo tempo ir criando uma estrutura de funcionamento, de articulação interna dessas comunidades. Isso tem uma enorme importância, porque isso que hoje tem a ver com a defesa da população, defesa da vida dos povos nas comunidades, defesa da vida dos trabalhadores que estão perante um ataque brutal. Isso tem uma enorme importância, que podem gestar organismos de auto-organização dos trabalhadores, que podem ter enorme importância e gestar conselhos populares no futuro. A pergunta é absolutamente legítima. É o que está acontecendo hoje em várias comunidades do país e começa a acontecer também no Chile. Aproveitando que você mencionou alguns exemplos, olha, a Gisele Cifrone de Manaus está dizendo que lá as fábricas estão funcionando a todo vapor. O que você tem a dizer aos operários de Manaus nesse momento? Gisele, boa noite. Vamos falar com você. Então, essa situação dos operários das fábricas de Manaus é uma situação do país inteiro. Existem hoje no país uma demonstração daquilo que é central em relação ao capital, que são os operários nas fábricas. O sujeito social da economia, da produção e da reprodução está explicitado mais uma vez. A burguesia fala, as fábricas têm que funcionar. Isso inclui o malvado do Bolsonaro e o bonzinho do Dória. Os dois canalhas com faces distintas. Essa situação é algo inadmissível. Inadmissível. O exemplo das greves operárias da Itália são exemplos para o Brasil. É preciso que os operários lutem para parar, para se defender sua vida, defender o direito de ficar em casa, defender o direito de poder ter um isolamento social e evitar que haja uma contaminação. Ao trabalharem, ficam completamente expostos. Completamente expostos. E é muito importante, nesse sentido, o exemplo da Itália. Ok. A Kátia de Vinhedo também está dizendo que as situações lá, as fábricas lá não pararam, né? As greves dos operários da Itália e também de São José dos Campos, é um caminho possível? Não há dúvida. São José dos Campos, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos deu um exemplo
necessário para o conjunto dos trabalhadores do país. Não existe possibilidade de você aceitar essa produção normal, fabril, sem assumir uma corresponsabilidade de um genocídio sobre o proletariado. Volto a dizer, existe um genocídio em curso no mundo. E esses governos são governos que só podem ser taxados de genocidas. Você vai ver daqui a algumas semanas milhares de mortos nesse país e, ao mesmo tempo, os operários tendo que ir trabalhar. Isso significa que eles voltam para casa contaminados, vão levar a contaminação para os seus pais, para os seus filhos. Nós vamos ter um foco de expansão da pandemia com essa produção. Por que motivo? Porque a burguesia precisa assegurar seus lucros. E como precisa assegurar seus lucros, lasquem-se os trabalhadores. Nós precisamos dar o troco. Nós precisamos dar o troco. E, nesse sentido, as greves da Itália e a atitude dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos é um exemplo para todo o proletariado brasileiro. Edu, uma pergunta boa aqui do Fabrício de Alagoinhas, da Bahia. Como é que você vê a tentativa de setores da esquerda reabilitarem Stalin nesse momento? Bom, é uma vergonha. É uma vergonha. Stalin foi aquele que liderou uma contra-revolução na União Soviética. A União Soviética era um exemplo de democracia operária para o mundo inteiro. Os soviets funcionando na União Soviética apontavam uma alternativa perante a democracia burguesa e as ditaduras burguesas no mundo inteiro. Isso foi suprimido pela contra-revolução stalinista. Isso significou, na realidade, recuar todo o processo de democracia operária que existiu na União Soviética e depois facilitar a restauração do capitalismo, que foi feito por essa mesma burocracia stalinista, já sem Stalin, mas por burocracia stalinista. Quem restaurou o capitalismo na União Soviética foi a burocracia. Não é por acaso que o governo atual, Putin, da União Soviética, era chefe da KGB, nos tempos da ditadura stalinista. Então, esse stalinismo é repudiado pelos trabalhadores, pela vanguarda no mundo inteiro. Hoje, como existe uma crise brutal da esquerda, por causa dos anos de reformismo, está havendo um ressurgimento do stalinismo de uma maneira vergonhosa. Eu sou trotskista. Os trotskistas lutaram toda a sua vida contra o stalinismo. Fizeram uma observação aí sobre esse quadro aí atrás de você, estão elogiando aqui, viu? Ah, que legal. O stalinismo, ele não só afogou a revolução na União Soviética, a contra-revolução stalinista, como ele gerou essa ideologia de conciliação de classe das frentes populares, de conciliação com o capitalismo, conciliação com o imperialismo, que está presente na política dos PCs no mundo inteiro, de acordos com a burguesia. Tem sempre um setor da burguesia progressivo. É o caso do PCdoB, por exemplo, como parte do governo do PT. E agora existe um ressurgimento do stalinismo. Isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. Nós defendemos a revolução política contra a ditadura stalinista. E nós defendemos o trotskismo como alternativa revolucionária, como um programa da Revolução Mundial, alternativo ao programa de conciliação de classe ao stalinismo. O stalinismo não é só a repressão da União Soviética, é a ideologia da conciliação de classe com os setores da burguesia. O PT já fez isso. Os PCs no mundo inteiro fizeram isso, a conciliação de classe com a burguesia. E deu no que deu. O governo brasileiro foi um governo que foi aplicado a partir de uma ideologia de colaboração de classes com a burguesia. E nós não precisamos reviver isso. Esse stalinismo é ressurgir o ideólogo da repressão aos trabalhadores e também o ideólogo da conciliação de classe. É uma loucura. Maravilha. Edu, a gente já está com quase 1h40 de debate. A média de público continua nos 500, 600, mas eu acho que muitos comentários, eu não estou dando conta de acompanhar, o debate está muito bom, o pessoal está elogiando, mas eu acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento. O que você acha? Legal, queria agradecer às centenas de pessoas que acompanharam essa live. Deixa eu só acho muito importante você fazer um comentário antes de você encerrar de vez, assim. Porque também o pessoal vai entrando, vai saindo, vão mudando as pessoas, né? Se a gente pudesse fazer uma síntese, me parece que pelo debate todo que você colocou,
A gente está vendo, na verdade, o capitalismo mostrando a sua faceta mais bárbara, né? E diante disso a gente tem a necessidade de discutir uma alternativa e uma saída. Você usou a expressão socialismo ou barbárie. Será que você consegue fazer uma síntese desse debate em torno dessa disjuntiva? Socialismo ou barbárie? Perfeito. Eu acho que a pandemia atual do coronavírus não é um produto da natureza. O coronavírus é uma expressão da barbárie capitalista. Então, o capitalismo mata através do coronavírus. A crise econômica mundial, ao se associar com a pandemia, vai levar elementos de barbárie no mundo inteiro. Nós estamos perante um episódio histórico que vai ter uma consequência catastrófica. Vamos ter elementos de barbárie crescendo no mundo e consequências sociais, como numa guerra mundial. Essa geração que está vivendo esse episódio atual histórico vai ficar marcada por toda a sua vida. Isso vai ser contado em lendas, em histórias, em filmes, de geração para geração, como um episódio gravíssimo da história mundial. E isso, para nós, tem um significado. É muito importante localizar isso. O capitalismo vai levar o mundo à barbárie. O que está acontecendo hoje é mais grave do que aconteceu em 2008. Agora, isso pode ser ainda mais grave em 10, 15 anos. Nós vamos nos aproximando da barbárie, que significa isso. O capital, com formas de exploração ainda mais duras que os atuais, com ditaduras mais violentas e a situação de vida do povo cada vez pior, né? E isso leva também uma coisa que tem uma enorme importância, que nesses momentos de catástrofe, a consciência das pessoas fica sacudida. Muda. As pessoas começam a pensar, bom, tem que ter uma alternativa. E tem uma alternativa. Por esse motivo que nós dizemos que é preciso levantar de novo as bandeiras vermelhas do socialismo. É preciso levantar de novo a necessidade de que a economia seja planificada a partir da expropriação das grandes empresas, a serviço da necessidade da população, dos trabalhadores, e não dos lucros. Não é possível que o Brasil gire ao redor do pagamento da dívida aos grandes bancos. Não é possível que gire ao redor da necessidade das fábricas multinacionais funcionarem. É preciso responder necessidades de Paraisópolis, da Rocinha, das fábricas, dos trabalhadores. Isso é o povo brasileiro. Quem toca esse país, quem constrói esse país, quem coloca a mão na massa, são os operários, os trabalhadores. Esses é que devem ser o foco de atenção da economia. Para isso é necessário expropriar as grandes empresas. Para isso é necessário uma revolução socialista. Por esse motivo que nós defendemos, em alto e bom som, as bandeiras socialistas. Muito bom, Edu. Como eu disse, 500, 600 pessoas assistindo aí, muitas perguntas, muitos comentários. Mais uma vez, pessoal, assim, a gente não dá conta. Estão perguntando aqui sobre a situação da Ucrânia, sobre a atualidade do trotskismo, reconstrução da quarta, etc. Acho que você já está mais do que convidado para outra live, viu, Edu? Porque estão pedindo aqui semanalmente, quinzenalmente lives. Ok? Bom, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade. Acho que foi um debate muito bom. Lembrar o pessoal que entre hoje à noite e amanhã esse debate vai estar disponível no YouTube, ok? Edu, muito obrigado, boa noite, boa sorte aí no seu trabalho aí no Hospital da Grande São Paulo. Eu queria agradecer às centenas de pessoas que nos acompanharam e queria convidar a todos a entrar nos sites do PSTU e da LIT e ver toda essa discussão que nós tivemos aqui através dos artigos escritos, que podem dar um grau maior ainda de explicação em relação a todos os fenômenos que estão acontecendo. Muito obrigado, boa noite e boa saúde. Valeu, Edu. Gente, mais uma vez a gente agradece a participação de todo mundo aqui. O debate foi muito bom, muitos comentários. Sim, logo mais essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Aproveitando para chamar vocês para se inscreverem lá e acompanhar a gente. E, antes de encerrar, eu queria dizer algumas coisas. Bom, a gente vai ter algumas lives, Semana que vem a gente tem uma no PSTU Nacional sobre a pandemia e recorte de gênero, com a Érica, muito provavelmente.
Bom, nesse sábado vai ter também um debate, uma live, né? Obviamente, não vai ser um lugar fechado, uma live na página do PSTU Rio Grande do Sul sobre a situação por lá com o Alexandre Nunes e o Júlio Flores. No domingo, essa live no Rio Grande do Sul é às 19 horas, ok? No domingo a gente vai ter uma live com o Movimento Aquilombar, às 18 horas no Instagram, não no Facebook, @Movimento Aquilombar. E só lembrando também que a gente começou a produzir o podcast, está disponível lá no nosso site, talvez a gente use parte desse debate na próxima edição do podcast, que o nosso site está lá, que a gente tem um especial lá sobre o coronavírus, e se vocês quiserem continuar acompanhando a gente deixou os links aí, segue a gente no Instagram, no Twitter e acompanha a gente no site. Tem também o número do WhatsApp, quem quiser receber mais informação é só mandar uma mensagem lá que a gente vai encaminhando as mensagens, ok? Última coisa, hoje saiu a edição do Opinião Socialista, o nosso jornal já está disponível no site, você pode entrar lá e ler, tem mais debates sobre a situação, ok? Gente, semana que vem a gente tem mais, logo mais essa live está no YouTube, mais uma vez a gente agradece, a gente vai ficando por aqui, um abraço, até a próxima.